indispensável mudança das paisagens mentais, de modo que o comportamento se torne saudável, dando lugar a uma existência equilibrada, na qual se desenvolvem os recursos inatos da evolução espiritual, que estão ao alcance de todos. O tema foi trabalhado com beleza, sem notas de ridículo ou de vulgaridade, por tratar-se de algo muito significativo, a todos convidando à reflexão e alteração de conduta. Ao terminar, foram aplicados passes coletivos por diversos médiuns, tornando o ambiente saturado de vibrações de harmonia e de bem-estar. Logo após, a reunião foi encerrada, alguns participantes retornaram aos lares, enquanto outros prosseguiram nas buscas das orientações que necessitavam para o prosseguimento das lutas. 13. Atividades incessantes. Quando se compreender que o centro espírita é um reduto dedicado à paz e um santuário para a comunhão com Deus, embora a ausência de símbolos e quaisquer outros sinais exteriores habituais nos institutos religiosos, maior respeito e devotamento serão dedicados aos labores que nele têm lugar, erguido e mantido pelas vibrações mentais e realizações espirituais dos encarnados e dos desencarnados. Torna-se uma ilha de harmonia no mar tumultuado das paixões humanas em desenfreio total. Atividades incessantes nele têm lugar, desde aquelas de natureza transcendental com os espíritos em aflição, que são acolhidos e recebem o pábulo da esperança envolto na caridade, até os socorros aos viandantes carnais, que se encontram desarvorados. Ainda muito desconhecida, a doutrina espírita é luz na treva da ignorância, proporcionando discernimento em torno dos objetivos essenciais da existência física e do intercâmbio que existe, mesmo inconsciente, entre os dois planos da vida. Invadida pela perversidade de espíritos vulgares, aquele em que nos hospedávamos, não deixava de ser a oficina de bênçãos para as quais havia sido erguido. O transe aflitivo que experimentava era resultado da invigilância de alguns dos seus membros ainda vencidos pela inferioridade moral que não conseguiram superar, porém, em franco processo de reabilitação. O nosso trabalho não tinha outro objetivo, senão de orientar os inimigos do Cristo que se permitiam as agressões, não apenas contra aquele hospital de almas, mas tudo quanto significava ordem e progresso, ética e moral, disposições saudáveis para a fraternidade e a paz. A abnegação de nobres mensageiros da luz, à semelhança do irmão Elvídio e sua equipe, assim como de médiuns e trabalhadores sinceros quão dedicados, constituíam os alicerces de segurança sobre os quais o bem se encontrava edificado. A transitória perturbação logo mais cederia lugar ao equilíbrio, caso aqueles que se fizeram responsáveis despertassem para a realidade transcendente, submetendo-se às sublimes determinações do alto, na síntese do pensamento kardeciano: fora da caridade não há salvação. A caridade, no entanto, no seu sentido mais profundo, esparzindo bênçãos em todas as direções, braços abertos ao acolhimento dos infelizes e à sua posterior iluminação. O dia transcorria abençoado pela aprendizagem contínua ante as ocorrências que chegavam à sociedade, pois que o amor dispõe de um arsenal imenso de manifestações e está sempre vigilante para agir com sabedoria. Preparávamos-nos para visitar uma nobre entidade espírita, no momento sob os éculos de perturbação interna, inspirada pelos declarados inimigos do Cordeiro de Deus, quando fomos surpreendidos por peculiar acontecimento. Eram quase 9 horas da manhã e os serviços socorristas encontravam-se em plena efervescência. Dedicados trabalhadores da mediunidade, assim como assistentes fraternos, ocupavam seus lugares nas salas respectivas, enquanto era realizada uma reunião aberta ao público, obedecendo ao programa de elucidações evangélicas, em comparações esclarecedoras entre o cristianismo e o espiritismo, a desnecessidade de dogmas e de cerimoniais no culto à memória de Jesus, a simplicidade em todas as suas realizações. Havia um público expressivo de quase uma centena de interessados,
que dali seguiriam as suas atividades ou buscariam o concurso do passe e da água fluidificada para as suas aflições, e todos fixavam o expositor visivelmente inspirado por devotado mensageiro espiritual. Foi quando irrompeu uma pobre mulher com os cabelos desgrenhados, os trajes em desalinho, perseguida por 2 moradores de rua que a maltratavam, ameaçando-a com pedras e pedaços de madeira. Aturdida e em pânico, adentrou-se pela porta aberta, pedindo socorro, o que causou um grande choque no salão em clima de iluminação espiritual. Os agressores atiraram-lhe alguns calhaus que a feriram, mas detiveram-se, deblaterando a porta de entrada, sem coragem para invadir o recinto. Notava-se naqueles ferozes perseguidores a malta de desencanados que formavam uma nuvem espessa de vibrações do mais baixo teor, que os assolava em gritaria infernal, impondo, violentos, que a sala fosse invadida e a ladra duramente punida. Graças às defesas magnéticas que circundavam o edifício, os atormentados justiceiros sentiram-se paralisados e prometeram pegá-la noutra oportunidade, afastando-se, ruidosos e ameaçadores, de volta à praça onde se humilhavam. A mulher, igualmente assessorada por espíritos infelizes que a vampirizavam, chorava, trêmula e apavorada. Ali estava a primeira mensagem de amor dos céus, porque a ela que era perseguida, as barreiras vibratórias não impediram a entrada, porque na casa de Jesus nunca há impedimento para que a caridade possa exercer o seu papel. O orador, igualmente surpreendido, e certamente acostumado a fenômenos de tal natureza, silenciou, enquanto os companheiros encarregados de manter a ordem no ambiente acercaram-se da sofredora com expressões de sincero carinho, tentaram acalmá-la com palavras de ânimo e encorajamento, retiraram-na do local, e a conduziram à intimidade da instituição. De imediato, o hematoma da face e alguns arranhões foram asepsiados e receberam cuidados especiais, enquanto a padecente foi aquinhoada com passes calmantes e conforto moral. Logo após pequeno descanso, foi encaminhada ao setor social, a fim de serem providenciados recursos para auxiliá-la a sair da rua ou pelo menos transferir-se para outro local, a fim de evitar o desforço dos companheiros revoltados. Por conta própria, embora notando-se-lhe algum desalinho mental e emocional, ela referiu-se que estava sendo acusada de furtos sem qualquer fundamento. Atribuíram-lhe a subtração de um cobertor, como vingança por haver se negado a exigências descabidas do grupo, que normalmente abusava da sua dignidade e que havia descido a mais baixo nível moral. Os irmãos da caridade resolveram abrigá-la por alguns dias, enquanto se providenciavam melhores condições de vida, desde que ela estivesse disposta a seguir uma nova trilha. Quando Jesus elegeu os irmãos sofredores, aqueles que eram detestados pelos poderosos, e conviveu com eles nas tascas, nas ruas, ao abandono, deixou-nos o sublime legado de que a compaixão e a misericórdia devem viver em nossos corações, abraçadas para o ministério de iluminação. O centro espírita não pode descurar-se do atendimento a esses filhos do Calvário, que foram empurrados para as situações mais dolorosas do caminho, onde deambulam sob as pressões da miséria socioeconômica e moral, e padecendo, não poucas vezes, as injunções de transtornos obsessivos indescritíveis. De imediato, sob a direção do Dr. Bezerra de Menezes, rumamos na direção da venerável instituição que passava pelos terríveis momentos de inquietação e desestruturação, após decênios de atividades dignificadoras, firmadas nas bases sólidas da codificação kardeciana. Havia crescido muito, e, para poder ser conduzida com eficiência, lentamente foi quase transformada numa empresa moderna com os requisitos exigíveis pela tecnologia avançada. Especialistas de comunicação e de desenvolvimento foram contratados, e tudo se desenvolvia dentro dos padrões das entidades que objetivam lucro e devem competir no comércio das negociações. Inegavelmente,
Não podem as sociedades espíritas fugir dos impositivos exigidos pelas leis dos diversos países, assim como pelas conquistas tecnológicas que caracterizam o século da ciência e do discernimento. Entretanto, não podem ser consideradas como entidades de lucro fácil, de aplicação de recursos nos jogos das bolsas, nas negociações bancárias, o que termina em transformar-se, perdendo o calor da fraternidade e do saudável contributo do voluntariado, da caridade fraternal, dando lugar à presença de funcionários frios e indiferentes aos significados espirituais da casa, interessados somente em constantes aumentos de salários e posições de relevo para maiores ganhos. Quando isso sucede, empurram-se Jesus e o amor portas afora, mantendo-se os nomes, mas não o espírito de simplicidade e de abnegação, que nunca devem estar distantes do trabalho da solidariedade cristã. Graças, portanto, ao excesso de modernização e de recursos específicos, houve a infiltração de pessoas ambiciosas, facilmente manipuláveis pelas trevas, que se permitiram adentrar nos labores complexos da administração e provocaram divisionismos e exigências de comodidade, com total esquecimento dos princípios básicos da afetividade e da humildade. A situação agravara-se de tal forma, que estavam ameaçadas as estruturas espirituais do formoso trabalho, agora entre ofensores uns dos outros, interessados em destruí-los, desmoralizá-los, sob o falso pretexto de zelo doutrinário. Em vez do diálogo honesto e franco, sem melindres nem ofensas, recorria-se à maledicência e à calúnia, sob o infeliz domínio dos egos inflados de salvadores do bem. Ali se havia instalado uma célula espiritual onde se encontravam também os inimigos do Cristo, que pertenciam ao mesmo grupamento infeliz do mula que havíamos atendido. No momento, quando chegamos, os servidores da fraternidade, estava sendo preparada uma reunião do Conselho Administrativo para análise de contas e orçamento previsto para o futuro. A divisão entre os servidores era visível, cada grupo fazendo questão de não ocultar a rebelião interna e o interesse de anulação do outro. O fundador da casa, nosso irmão Hermínio, não escondia as preocupações, e, demonstrando apreensão em torno dos próximos acontecimentos, acolheu-nos com alegria, mantendo a esperança de resultados favoráveis ao bem, à união. Alguns dos presentes não conseguiram desembaraçar-se dos fluidos morbosos dos inimigos desencanados que, ultimamente, inspiravam as discussões que sempre resultavam em maior soma de descontentamento. Enquanto era proferida a prece de abertura do encontro, nosso benfeitor destacara-nos a todos para que aplicássemos passes de reconforto em cada um dos membros da sociedade, desarmando-os intimamente e dulcificando-lhes os sentimentos, de maneira que recordassem os dias passados em que se estimavam e contribuíam para a realização dos projetos de socorro aos alienados mentais, aos educandos das diversas escolas, aos irmãos extraviados no caminho redentor de provas e de expiações, aos esfaimados de pão e de paz, naquele recinto que transpirava harmonia e vibrações transcendentais. Comovido até as lágrimas, o diretor-presidente, inspirado pelo fundador da obra, conclamou os amigos e irmãos ao entendimento, enquanto propunha uma nova era de compreensão e de fraternidade. Todos ali estavam por amor à doutrina espírita e anelavam por um mundo melhor que deveria começar em cada coração. As vibrações que se fizeram sentir eram dúlcidas e repassadas de ternura, como deveria ser sempre em todo lugar onde se mencione o nome de Jesus e se pretenda que ele estabeleça morada. Alguns membros, porém, mais renitentes e intolerantes, permaneceram firmes nos propósitos que abraçavam, não se permitindo sensibilizar com a mensagem de compreensão e de tolerância, vinculados aos espíritos perturbadores que se compraziam em gerar os conflitos que os perturbavam. Logo foi concedida a palavra para os estudos programados, um desses, mais irônico e desafiador, telementalizado por entidade religiosa que, por sua vez,
era vítima de outra mais feroz. Deu início à lista de reclamações e exigências, alterando a psicosfera ambiental. Logo foi seguido por outro descontente e mais outro, transformando o labor que deveria apaziguar todos naquele campo de disputas inúteis e infantis, mas de consequências nefastas. Discutiam com vigor, como se estivessem defendendo interesses materiais imprescindíveis à própria existência, fixados em pontos de vista e em comportamentos egóicos, que davam margem à cólera e à inimizade. O dirigente, demonstrando paciência e compreensão, evitava defender-se ou apresentar justificativas que diminuíssem a carga de descontentamentos, informando sempre que as dificuldades do momento exigiam serenidade e apoio de todos para que fossem superadas. Como, porém, as intenções dos opositores fossem negativas, as suas palavras serenas mais os irritavam, com alegações falsas e aparente zelo pela instituição. Compadecido dos corações amigos que ali se encontravam, Dr. Bezerra de Menezes direcionou o pensamento ao diretor da reunião, que não disfarçava sofrimento íntimo e estimulou a expor. Não ignoramos o período grave que estamos vivendo em nossa casa, não importando de quem seja a responsabilidade, porquanto todos estamos no mesmo barco e temos assumido juntos todos os compromissos, alguns dos quais de resultado perturbador. Acusarmos-nos reciprocamente não solucionará os problemas, pelo contrário, torná-los-á de maior dimensão, avançando rumo ao escândalo. E o escândalo somente piorará a situação delicada em que todos nos encontramos. O conhecimento da doutrina espírita revela-nos que, além dos adversários encarnados que todos temos, quando estamos dedicados ao bem, existem aqueles que se encontram desvestidos de matéria e que se comprazem em gerar embaraços e destruir a obra de Jesus na terra. Não é a primeira vez que somos chamados pelo Mestre para o seu ministério. Fracassamos, não poucas vezes, assumindo graves responsabilidades. Esta é uma oportunidade rara, especial, em face do conhecimento da imortalidade da reencarnação que nos norteia o passo. Necessitamos de unir-nos no esforço da fraternidade, a fim de, caminhando juntos, contribuirmos com os guias da humanidade em benefício da sociedade feliz da nova era. O apóstolo Paulo nos fala da urgência de continuarmos o trabalho, qual ele o fez, mesmo que nos encontremos com os joelhos desconjuntados. Nos dias apostólicos, por ocasião do grande encontro em Jerusalém, por volta do ano 49 da nossa era, a divisão dos companheiros era quase inevitável, especialmente entre os comportamentos de Pedro e de Paulo, em relação à circuncisão dos gentios que desejavam abraçar o Evangelho. Estavam em debate os preceitos do judaísmo e os da pureza do Evangelho, que a todos se dirigia sem qualquer exigência. A reunião estava sendo tensa e, no momento culminante, Pedro, evocando Jesus, apaziguou os ânimos, concordando com Paulo e humildemente lhe pedindo perdão, num gesto que desarmou os litigantes. Essa atitude de elevação evitou um dissídio lamentável entre os servidores mais abnegados do Mestre crucificado, preservando-se a unidade doutrinária. Não temos alternativa, senão unir-nos em torno dos ideais espíritas e cristãos que vicejam em nossa casa, levantá-la da situação em que se encontra e mantermos a união, porque, se nos dividirmos, o desastre será o desabamento da veneranda edificação. Desse modo, contamos com a complacência de todos os membros deste conselho, o que não equivale dizer anuência com o que esteja errado, esforçando-nos por corrigir o que seja possível e evitar futuros comprometimentos desse gênero. Fez uma pausa oportuna, enquanto todos os membros ouviam-no com respeito, inclusive os mais fervorosos adversários. Utilizando-se do clima psíquico e emocional, o irmão Virgílio Almeida, telementalizado pelo benfeitor, acercou-se dos companheiros sob pressão perturbadora e, utilizando-se de recursos magnéticos, afastou seus obsessores,
que se puseram a clamar revoltados e saíram prometendo desforço. A reunião prosseguiu em outro clima, qual se a fraternidade voltasse aos amigos, e foram tomadas providências especiais para minimizar as consequências dos problemas graves, abrindo perspectivas de soluções em médio prazo. Terminadas as discussões e programadas as diretrizes que poderiam atender e diminuir as preocupações gerais, um ar de esperança animou-os a todos, que puderam conversar com mais serenidade e respeito pelas opiniões diversas, creduras de consideração. Dirigimos-nos aos ambientes de atividades espirituais e pudemos participar dos labores socorristas aos desencanados que eram trazidos para repouso e posterior transferência para as comunidades nas quais seriam internados. Logo após, fomos visitar o Departamento de Assistências aos Enfermos Mentais de Obsidiados, recordando-nos da Casa do Caminho, na estrada de Jope, próximo a Jerusalém, onde Pedro, Tiago e João vivenciavam o Evangelho após a ascensão do Senhor. Como podiam atender a multidão de infelizes com os parcos recursos de que dispunham, naqueles longes dias? Era o psiquismo do Mestre que os sustentava e que socorria aqueles variados quadros de perturbação psíquica, de possessão, de miséria de todo porte, de enfermidades desgastantes e deformadoras, de pústulas generalizadas e de sofrimentos inenarráveis. A presença desses apóstolos do amor e da caridade exteriorizava energias vigorosas que revitalizavam os necessitados, que lhes diminuíam as dores e as angústias do coração, proporcionando esperança de paz mesmo que após a morte. Na atualidade, rica de conhecimentos e técnicas, porém pobre de sentimentos de fé e de abnegação, o trabalho é mais árduo porque se faz acompanhado das exigências impostas por leis, às vezes, arbitrárias, nas quais o amor cede espaço ao tecnicismo remunerado. Nada obstante, podíamos constatar a força grandiosa do Evangelho, que elegia servidores fiéis para atender a dor na sua multiface com os recursos da oração, da ternura, da fluidoterapia, simultâneos aos reconhecidos valiosos conhecimentos científicos. Os dois mundos ali se mesclavam com mais vigor, na massa de desencanados e encanados em luta, em socorro, em intercâmbio sob as claridades da doutrina espírita. 14. Providências salvadoras. Toda vez quando em plena luta recebe-se suprimento de energias e orientações saudáveis, faz-se mister manter a mente nos propósitos superiores, evitando as reflexões doentias, que restabelecem o clima de morbidez anterior e atraem os comparsas do mal que se rejubilam com a situação. Não foi isso exatamente o que aconteceu. Passados aqueles momentos de quase euforia e pacificação, um dos companheiros mais atormentados voltou aos pensamentos anteriores, considerando que, embora as boas resoluções, essas não bastavam para o reequilíbrio da instituição. Era necessária uma atitude radical, a exoneração dos atuais diretores e nova eleição, tendo à frente dos destinos da casa, sem dar-se conta do desequilíbrio de que se fazia portador. É certo que os demais diretores não haviam agido com a segurança e correção exigíveis, mas ele também fazia parte do conselho administrativo, e todos os erros que apontava nos outros haviam recebido a sua anuência, sendo, em consequência, também responsável. Nesses momentos, a cegueira imposta pelo egoísmo leva as suas vítimas ao desvario e torna-as perigosas. Novamente sob a ação de perverso adversário desencanado, que lhe pesava na economia moral, com o qual mantinha dívida significativa e que agora se vinculava às hostes adversárias do Cristo Jesus, permaneceu remoendo comportamentos antagonistas, cultivando antipatias pessoais e confundindo-as com o falso zelo que demonstrava, o que o tornava pedra de tropeço. Hábil na maledicência, sabia confundir as pessoas honestas que o escutavam, com facilidade atraía os seus ouvintes menos vigilantes, e espalhando boatos desairosos sobre um e outro, insinuações perniciosas,
Apontava condutas que afirmava não serem compatíveis com os estatutos do Centro Espírita nem com a doutrina consoladora. Chegando ao lar, sob a pressão do inimigo que voltou a assediá-lo, pôs-se a escrever aos amigos que lhe compartiam as ideias, e estava disposto a continuar criando embaraços prejudiciais ao trabalho de restauração dos valores da instituição. Com a previsão de que essa maneira seria desastrosa para o labor de reequilíbrio da obra, Dr. Bezerra de Menezes consultou o guia espiritual da casa e organizou uma reunião mediúnica especial para atendimento exclusivo ao paciente e ao seu adversário desencanado. Às primeiras horas da madrugada seguinte, reunimos-nos aqueles que nos encontrávamos em tarefa especial e alguns dos servidores dedicados ao intercâmbio mediúnico. Foi convidada com carinho e respeito a Sra. Margot, viúva operosa e médium sensível, acostumada ao atendimento aos irmãos em agonia além do túmulo. O presidente da sociedade e mais diversos membros do conselho foram trazidos em desdobramento pelo sono fisiológico para a sala onde se realizavam as reuniões habituais, e sob a caridosa supervisão do médico dos pobres e a cooperação dos abnegados companheiros, teve início a atividade socorrista. Ao proferir comovedora oração a Jesus, o benfeitor suplicou suas bênçãos para o mistério que seria realizado e, ato contínuo, aproximou-se do aturdido paciente que se fazia acompanhar do obsessor, deslocou da sua aura e o conduziu ao campo mediúnico de Margot. De imediato, a abnegada sensitiva transfigurou a face, agora transformada em máscara de ódio e com a voz estentória começou a deblaterar. Percebia-se a ira do comunicante que fora tomado de surpresa, já que lhe não passava pela mente a ocorrência desse jaez. Depois de proferir palavras chulas, voltou-se diretamente para o benfeitor e desafiou com atrevimento. Vocês, os discípulos do Cordeiro, são paradoxais. Predicam a compaixão e a ternura, a comiseração e a caridade, no entanto, agem de maneira ilícita e violenta. Como se atrevem a envolver-me nos seus laços vibratórios sem a minha anuência e trazem-me obrigatoriamente a este conciliábulo para destruir-me. Desejam repetir as façanhas utrizes das fogueiras da Inquisição, ou o que têm em mente fazer. Sereno e com inflexão de bondade na voz, o mentor asseverou. Não lhe impusemos nossa vontade, trazendo-o a esta reunião contra o seu desejo. A nossa preocupação é atender o companheiro que lhe padece a injunção penosa e, para esse mister, tivemos que o receber. Como amigo se lhe encontra profundamente vinculado, foi arrastado até aqui, e, tentando assenhoreá-lo, preferimos dialogar ao invés de apenas ouvir. E se eu não estiver disposto a esse diálogo, porque tenho sobejas razões para assim proceder. Não serão palavras vazias e tentativas piegas de generosidade que irão alterar o nosso convívio multissecular. Este fantoche a que se refere, e de que me utilizo, é-me de grande utilidade, na batalha que travamos contra os fanfarrões espíritas. Dizendo-se herdeiros do Evangelho, são uma burla que toma vulto, porquanto não passam de mistificadores, muito semelhantes ao que vivenciaram no passado, quando, noutra denominação religiosa, afirmavam matar por ordem de Deus. Certamente que, agora, já não se mata o corpo, mas se fere profundamente a alma, através das bem-urdidas calúnias, dos campeonatos da vaidade, das disputas pelas glórias terrestres que mascaram de falsa humildade. Veja-se, por exemplo, a derrocada em que tombam esses divulgadores da honra, que não a têm, semeadores da fraternidade, que se entredevoram, obreiros da caridade, que não respeitam o lar nem a família, sempre lutando pelas migalhas do prazer e as mesquinhezes do poder. Compreendemos as suas afirmações e lamentamos a realidade de algumas delas. No entanto, é necessário convir que, se não fossem também as injunções obsessivas que padecem esses nossos irmãos doentes, a paisagem seria bem diversa. Tenhamos em pauta o seu próprio caso.
utilizando-se de mágoa pessoal, já que teria sido vítima da pusilanimidade daquele que hospeda psiquicamente, indulo a desordem, naturalmente aproveitando-se do seu temperamento instável e colérico, das suas más inclinações, que ainda não conseguiu superar, e dele fazendo um mau exemplo. Todos temos os pés fincados em pântanos putrefatos, que remanescem de distantes períodos, quando os impulsos dos instintos básicos eram mais fortes do que os sentimentos elevados de amor e de fraternidade, quando a ignorância das leis da vida dominava as mentes e as emoções, dando ideia de que o túmulo finalizaria a existência e o ser, com dificuldades de agora ascendermos ao planalto da fé luminosa, que nos arranca das sombras dominantes. O caro irmão e amigo, ora no mundo causal, bem sabe que ninguém consegue a glória celeste após a morte ou a harmonia antes dela, tendo débitos de consciência em relação à vida. Disso resulta o emaranhamento entre aqueles que se permitiram comportamentos desditosos, uns exigindo resgate e outros padecendo as cobranças, mediante lamentáveis processos obsessivos, ainda pouco estudados na Terra. O que importa, porém, é o tempo que você tem gasto em afligi-lo, permanecendo infeliz, quando já poderia dele estar liberto, embora ele tivesse que prosseguir sob o jugo da recuperação de que ninguém foge. Tenho que o massacrar, tornando-o inimigo de tudo e de todos, antipatizado pelo seu puritanismo hipócrita, pelas suas atitudes de muitas exigências com os demais e benignidade para com ele próprio. Depois, trabalharei a sua consciência para que desperte numa boa ação hipnótica e levá-lo-ei à depressão para a qual tem tendências fortes, e exultarei com seu suicídio vergonhoso. Aí teremos duas vitórias. A primeira delas, o exemplo de um adepto da doutrina que diz afirmar a imortalidade, tombar no autocídio, demonstrando que, em verdade, não acreditava no que parecia viver. A segunda, o fracasso pessoal, que me dará ensejo de o receber aqui e darmos prosseguimento ao nosso combate, quando não terá como nem para onde fugir. A um quase imperceptível sinal captado, o irmão Germano Passos acercou-se da médium e pôs-se a aplicar-lhe passos que atingissem o comunicante, que blasfemava em linguagem muito vulgar e ameaçava sua atual vítima de extermínio. Detalhe curioso podíamos perceber. A médium, educada e moralizada, filtrava as palavras chulas e o automatismo cerebral substituía-as por termos equivalentes, porém de menor teor ultrajante. Todos os membros da reunião estavam comovidos e reflexionavam em torno das sutilezas da existência física. Quantas atitudes infelizes que se tomam, acreditando-se coroado de razões e sendo inspiradas por forças deletérias de seres que se comprazem em gerar conflitos de que se beneficiam. Concluíam que tudo aquilo que se passava na instituição dedicada à caridade era resultado de uma urdidura das trevas e de brechas morais dos seus membros, que facultaram os desastres que ora lhe abalavam os alicerces. Sentindo-se asfixiado pelos fluidos benéficos que captava através da médium, exprobou: qualquer tentativa de afastar-me do miserando inimigo será inútil. Hei de utilizá-lo durante a campanha de destruição deste reduto de pusilânimes que vivem às custas da caridade alheia, assumindo posições de mando como os antigos cardeais da velha Igreja Romana. Afinal, não vejo qualquer mudança entre o cristianismo atual e aquele que tantos censuram, o da Igreja de Roma. Mudaram as formas e conservaram os mecanismos de dominação estúpida das massas ignorantes. Cada membro do conselho é um pseudo-sábio, arrogante e destemperado. Basta-lhe uma negativa e logo se espezinha, sentindo-se ofendido e exigindo tratamento de destaque. Onde está a verdadeira fraternidade, o amor aos pobres e mal-cheirosos que enxameiam em toda parte? Esta, como outras muitas, e são obras de exterior para chamar a atenção, para a propaganda, sem o espírito verdadeiro do amor e da caridade.
Não suporto mais a dissimulação desses pusilânimes e adiro à nova ordem imposta pelos judeus injustiçados para erradicarmos da terra essa maldita seita que é o Espiritismo. Sem dúvida, o meu irmão sofisma com muita habilidade. Há, indubitavelmente, muita obra de fachada, como vulgarmente se diz. No entanto, o número de realizações com o selo da mansidão do Cristo e os braços gentis da caridade inspirada pela fé racional, é incontável. Não podem as boas árvores ser responsabilizadas por aquelas de má qualidade, nem o trigo saudável pelo escauracho que medra junto às suas raízes, ameaçando-as. O bem legítimo ou aparente é sempre de responsabilidade daquele que o executa. Vejamos o seu caso. O irmão é lúcido e raciocina bem, no entanto, opta pelo caminho escuso do crime, tentando vingança na condição de justiceiro, como se o universo necessitasse da sua intervenção para manter o equilíbrio. Merece considerar que esses que agem de forma delituosa, realizando de uma forma e vivendo de outra, já estão praticando ação generosa e edificante, quando poderiam estar nas malhas perversas da criminalidade e da perseguição inútil aos seus ofensores. Por isso, caro amigo, o amor é a alma da mensagem de Jesus, e por mais intente ser nosso inimigo, especialmente do irmão doente a quem obsidia, não lhe seremos jamais inamistosos, lamentando seu comportamento, a perda da oportunidade de ser feliz, de interromper esse curso de ações nefandas e injustificáveis. Ademais, observe quantas pessoas dedicam-se à vivência da fraternidade e da ação beneficente desde que Jesus veio ter conosco. É certo que ainda estamos distantes do ideal, mas nos encontramos a caminho e oportunamente atingiremos a meta a que nos destinamos. Não me interessam os seus argumentos que me desviam a atenção dos objetivos da espada prestes a aplicar o golpe final no miserável. É o que você pensa, mas que não corresponde aos sublimes desígnios de Deus, porque o seu algoz é também filho de Deus, que se está tornando vítima, com a sua posição vingativa. O irmão fala que foi vítima da infâmia e da crueldade, o que é verdade. Mas não se trata de uma vítima inocente. Nos arquivos da memória profunda estão registrados os nossos comportamentos. E como não temos alternativa, iremos permitir-nos levar o querido irmão a rever-se antes do momento em que padeceu a injunção lamentável. Novamente, o irmão Germano Passos acercou-se da médium e com uma voz suave, monocórdia, começou a sugestão. Durma e recorde-se. Durma e recue no tempo. Durma. Simultaneamente lhe aplicava passes longitudinais, calmantes, que pareciam desenfaixar o perispírito das lembranças atuais e induzir o espírito a mergulhar nos arquivos mais profundos. Foi como um raio. De imediato, o comunicante começou a debater-se e a falar desordenadamente ante o que identificava no mundo íntimo. Por volta do século XII, em plena Idade Média, ele havia sido um judeu polonês rico que explorava as pessoas que o buscavam, necessitadas de ajuda econômica. Avarento e destituído de sentimentos, era implacável com aqueles que lhe tomavam emprestadas somas de qualquer porte. Aquele que hoje lhe padecia nas garras perversas havia se enredado em negócios infelizes e não podia pagar-lhe, quando a família se encontrava em situação deplorável de miséria, fome, crianças doentes, sofrimentos. Insensível, o cobrador recorreu às autoridades que o levaram a julgamento indecente e puniram o devedor com inclemência, atirando num calabouço infecto, onde veio a falecer pela fome e por doenças contraídas na situação desditosa. A família, totalmente arruinada, também foi consumida pelas doenças e pela morte ao longo dos meses. Tomado de espanto, ele gritava: "Não, não sou eu esse infame. Sim, sou eu mesmo, recordo-me. Era justo o que eu fazia, afinal, o empréstimo não era uma doação, e o preguiçoso não queria pagar-me tudo quanto me devia. Justo e bom, ajudei-o, mas não podia correr o risco de ficar na miséria,
sem o competente retorno dos valores que lhe cedi. Considera, interrogou o mentor, justo o método de cobrança imposto de maneira implacável a alguém devorado pelo desespero e sem qualquer meio de ressarcimento. Fosse o contrário, e o amigo lhe fosse a vítima, como procederia? Ponha-se no lugar do outro e pense no que gostaria de receber. Ele morreu, mas não se consumiu, e o ódio que o tomou encarregou-se de o perseguir na velhice desditosa e em futura reencarnação, quando se modificaram as paisagens. Tendo o amigo renascido ainda como judeu, reencontraram-se e, por isso, a vítima lhe tomou todas as moedas que lhe motivaram a prisão injusta e decretou a sua morte infamante. Acredita justo que se repita indefinidamente essa complexidade de contas, vítima algoz vítima, ou pode interromper esse curso trágico mediante a paz que a todos fará bem e a fraternidade que os erguerá a misericórdia de Deus, o Pai compassivo? O nosso hipnotizador continuou por mais um pouco, com as energias dispersivas na área do chakra frontal, ativando-o, a fim de que as memórias fossem nítidas. Ouvimos as considerações do comunicante, mas também vimos aquilo que ele recordava, em verdadeiro filme cinematográfico. Cenas aberrantes ressurgiam dos painéis da memória em contínuo suceder, até o momento em que o atormentado gritou não mais suportar as evocações que o tornaram desditoso. Os amigos reencarnados nada viam, somente ouviam os comentários do irmão aflito, sendo tomados de compaixão pelas suas dores antigas. Certamente, prosseguiu o mentor com ternura os sofrimentos que foram impostos pela sua ganância a todos esses padecentes não poderiam ser por eles cobrados, porque as leis soberanas da vida não permitem injustiça com as próprias mãos, desde que ninguém escapa de si mesmo, dos seus atos, sendo hoje ou mais tarde convocado à reparação dos males praticados. Nada obstante, na sanha do desespero, mesmo inconscientemente, ele saciou a sede profunda de vingança, abrindo um poço de desgraças que continua asfixiando vidas. O mesmo, porém, acontece com o irmão, que não tem o direito de tornar-se árbitro em causa própria e estabelecer comportamentos perversos de falsa justiça. O nosso amigo Germano convidou o paciente a retornar à atualidade, com a voz mansa e hipnótica. Vimos, então, o poder do arrependimento funcionar, quando o atormentado algoz bradou: rendo-me. Não estou convencido, mas me encontro vencido. As minhas forças esgotam-se, sinto falta de ar, de equilíbrio, parece que estou morrendo novamente. Sim, meu amigo. Estão diluindo-se as formas de pensamento mantidas por séculos de hediondez. É necessário que toda essa névoa de rancor seja dissolvida para que brilhe a luz da esperança e da solidariedade. No momento, basta que se resolva pela mudança de comportamento e entregue-se a Jesus, o Messias do perdão e da compaixão. Ele o receberá na condição de ovelha tresmalhada que se aproxima do redil. Ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, tende misericórdia de mim. Ponto. E foi retirado da médium ofegante pelo generoso médico hipnólogo. Foram aplicados recursos fluídicos na intermediária que houvera contribuído para a libertação do irmão enfermo e apresentava a fadiga natural decorrente do desgaste das forças anímicas de que era a possuidora. Logo depois, estava completamente reanimada, quando o benfeitor comunicou-se, convidando todos os presentes a uma radical mudança de conduta mental e social em relação às lutas redentoras. Vivemos a hora da grande crise e vemo-la presente em todos os segmentos humanos, cada um deles assinalado por necessidades de modificação, por cujo momento duas culturas enfrentam-se, a que desaparecerá depois de muitas dores e a que se implantará renovadora e fraternal. A humanidade está exausta das guerras interminas, que resultam do egoísmo de minorias violentas e desequilibradas, que ainda não entenderam as nobres finalidades da existência física.
A revelação dos imortais objetiva despertar todas as consciências para a compreensão real dos processos da evolução que ocorrem apesar das crises de toda a ordem. Toda ascensão é feita com dificuldade, e nenhuma conquista é lograda sem o contributo do sacrifício. Todos aqueles que conhecem e que compartilham do conhecimento imortalista têm o inadiável dever de cooperar em favor do mundo melhor. A responsabilidade cristã neste momento é bem definida, qual ocorreu com os mártires que não recusaram o cálice de fel nem o testemunho com a adoção da existência, a fim de que os pagãos pudessem constatar que o mundo de ilusões dilui-se ante a gloriosa imortalidade que permanece. Todos podemos conviver juntos e afáveis, mesmo quando temos opiniões diferentes, respeitando-nos uns aos outros e colaborando juntos em favor do bem geral. Sejam, pois, esquecidas as rivalidades impostas pelo orgulho e pela presunção, por ambições injustificáveis e distonias emocionais. A todos a morte nivela no túmulo, permanecendo diferentes os valores de que cada qual seja possuidor. Não há outra alternativa para que a paz se estabeleça entre todos os trabalhadores do Evangelho. Cada um dispute a honra de melhor servir, de apagar-se no anonimato da compaixão pelos mais pobres e sofredores, constituindo-se demonstração da abnegação conforme o exemplo do inolvidável Mestre de Nazaré. Em razão da presença de pessoas humildes e amantes deste nosso reduto de socorro, suas preces e preocupações chegaram ao Senhor que ouviu as suas súplicas e atendeu-as, enviando trabalhadores do mais alto para que fossem interrompidas as agressões das trevas e recuperados os patrimônios de amor e de bondade para com todos. Ninguém rumo ao abandono, sempre assistido pelas forças do bem inominado, a que se deve entregar sem exigências nem reclamações. Procurando-se entender os desígnios da divindade, que sempre objetivam o progresso e a felicidade dos espíritos, torna-se mais fácil a jornada e menos penosas as aflições, mesmo quando se é convidado aos resgates mais severos, o que proporciona alegria e bem-estar. Concedei a outro, aquele que se vos opõe, o direito de assim pensar, não se facultando, no entanto, entrar em combate ideológico por vaidade ou desejo de submetê-lo, porque a verdade absoluta somente o Pai conhece. Combatei, pois, o bom combate, a fim de que, terminada a vossa tarefa terrestre, possais dar conta da vossa administração, como afirmou o apóstolo Paulo, ao encerrar o seu luminoso périplo na carne. Sede gentis no lar, na rua, na comunidade religiosa e esportiva, no trabalho, onde estiverdes, pois o selo da mansidão do Cristo vos fará conhecidos e imitados. Exoramos ao Senhor as suas bênçãos para estes momentos futuros, embora reconhecendo que a luta ainda não terminou, porém, agora estáis com mais eficientes instrumentos para o combate em nome do bem. Silenciou, enquanto lágrimas de emoção escorriam pelos olhos de todos nós, ali presentes. Alguns espíritos que se compraziam em gerar problemas na Grey, igualmente haviam sido levados a participar da reunião, e, ao ouvirem as nobres orientações, não se puderam furtar a emotividade e a saudade de Jesus, o amigo verdadeiro de todos nós. Foi proferida a prece de encerramento, e os encarregados de conduzir os convidados aos seus lares puseram-se a caminho, deixando o santuário mergulhado em suave claridade que impregnava o ambiente. Algumas entidades trabalhadoras do núcleo prosseguiam na sua zafama, enquanto o nosso grupo retornou à sede onde nos hospedávamos. A madrugada ainda se encontrava amortalhada nas sombras, aguardando o rosto luminoso do amanhecer. Uma alegria silenciosa nos dominava, por constatarmos a vitória do amor em relação ao ódio, o bem em relação ao mal, e sentíamos uma gratidão impossível de ser definida, por estarmos entre aqueles que foram convidados para o labor. Os desafios prosseguiriam, é certo, porque as lutas enrijecem as forças,
Mas as circunstâncias agora seriam outras e os corações estariam equipados dos recursos próprios para o trabalho de autoiluminação e de compaixão aos agressores. 15. Esclarecimentos oportunos. Havia silêncio jubiloso entre nós. No entanto, em nossa mente bailavam interrogações diversas que o benfeitor percebeu e, com muita discrição, esclareceu-nos. Estamos numa guerra declarada. As forças do mal, que um dia praticamente dominaram a Terra, no período da Inquisição, e os fanáticos espirituais de antigas doutrinas que detestam Jesus uniram-se no mesmo campo de batalha, embora a diferença de convicções, contra o que consideram seu inimigo comum. Na impossibilidade de o atingirem, desenharam um plano hábil e sórdido, em relação aos cristãos novos, os espíritas, em particular, e as pessoas de bem em geral, para o combate, no qual o amor deve ser ferido de tal maneira que se converta somente numa forma vulgar de expressar sensualidade ou interesse, qual vem acontecendo. Como o amor é o sentimento mais elevado, que se sustenta na amizade, interferem no comportamento dos menos atentos, insuflam-lhes presunção e soberba que os intoxicam, e abrem brechas para as desuniões, os crimes de várias espécie, saturando a sociedade com as suas arbitrariedades e execuções hediondas. De tal forma a onda de violência gerada pelos ódios ancestrais e atuais se avoluma, que as pessoas forradas de bons propósitos agora cuidam de resguardar-se, de cuidar da família, de não se envolver com outros ideais que ofereçam perigo. Diminui a solidariedade e um ressentimento surdo, feito de revolta e amargura, praticamente se torna um bafio pestilento que ataca a comunidade terrestre. A mídia, que vive e se compraz em vender alucinações e pavor, sem o menor respeito pelos sentimentos humanos, a pretexto de informar, faz verdadeira lavagem cerebral em que o mal predomina, convida os cidadãos a um alerta armado, porque ele poderá ser a próxima vítima, enquanto estimula os esportes radicais sem nenhuma consideração pela existência física, decanta os festivais alucinados de drogas e de sexo, que arrebanham centenas de milhares de jovens e adultos frustrados uns, cansados outros dos próprios excessos, e reinam o medo, a insegurança, a incerteza, o vazio existencial. Certamente há nobres exceções, mas, na generalidade, as estatísticas do crime são assustadoras, acompanhadas de doenças intempestivas que surgem e desaparecem, que devoram vidas e ameaçam outras, viroses estranhas e particulares, em ameaças tenebrosas. Não são, porém, estes dias, surpresa para os estudantes do Evangelho de Jesus, porque estão anunciados com detalhes nos escritos luminosos e serão tão terríveis que o Filho intercederá ao Pai para que sejam amenizados, pois que, se o não forem, quase ninguém resistirá. Fez um silêncio oportuno, a fim de facilitar a absorção do seu conteúdo, logo prosseguindo. A chegada do Consolador ao planeta terrestre faz parte das promessas do Senhor, de forma que os seres contemporâneos disponham das informações seguras de como comportar-se neste momento áspero e, ao mesmo tempo, para que haja a conscientização dos valores éticos e dos deveres da solidariedade humana, única forma de sobreviver-se aos ultores acontecimentos. Como sabemos, mais de 5 centenas de grupos especializados em desobsessão e socorro especial encontram-se na Terra, à semelhança do nosso, sob o patrocínio da veneranda embaixadora de Jesus que esteve conosco, convocando-nos e anunciando-nos as lutas rudes que travaríamos, todos vinculados ao amor, que é a única terapêutica para a doença do mal que existe no espírito e nele deve ser tratada. Ainda não atingimos o clímax das dores e conflitos, mas, por outro lado, são inúmeros os resultados eficazes dos esforços empreendidos pelos trabalhadores do além-túmulo em forma de socorro. Algumas instituições espíritas cristãs sitiadas e outras organizações sociais e administrativas do mundo estão em processo de recuperação,
depois da eliminação de alguns focos de desonra e de ultraje. Após alterarem regulamentos mais compatíveis com as finalidades doutrinárias, econômicas e sociais, eliminaram alguns daqueles membros que eram telementalizados pelos adversários da verdade, ou despertaram juízes nobres e sem dependência do poder totalitário e econômico, para que denunciassem imoralidades administrativas, complôs de organizações criminosas de pessoas falsamente inatacáveis, levando-as ao cárcere, após confessarem os seus pantanosos comportamentos, alguns obrigados a devolver os valores desviados, originados nos subornos e ações ilícitas, praticadas com sorrisos e zombaria da honradez e da dignidade humana. A onda de tentativa de moralização dos governantes incapazes e protegidos por negociações partidárias, demonstrando-lhes os vícios e extravagâncias administrativas com os furtos ultramilionários, é também obra dos honoráveis espíritos encarregados de trabalhar nesse mister, inclusive com o renascimento na carne de muitos deles especialmente capacitados para tanto. As autoridades, mais do que os outros indivíduos, têm o dever de comportar-se de maneira honrada, tornando-se modelos para aqueles que se lhes estão submetidos. Para isso, são muito bem remunerados, não necessitando dos expedientes reprocháveis que se permitem. Quando há corrupção nos altos escalões do mundo, os demais segmentos da sociedade contaminam-se e seguem-lhes os exemplos nefastos. Por essa razão, os mentores da humanidade preocupam-se com o atual estado do planeta e estão vigilantes, em constantes tentativas de alterar essa viciosa conduta, que se fez responsável pela decadência e desaparecimento de muitos impérios e civilizações do passado, após o apogeu que atingiram. A mácula permanece, mas providências transcendentais estão sendo tomadas para que haja radical mudança dos hábitos criminosos, para a vivência dos códigos de respeito aos deveres assumidos. Na atual conjuntura, equipes especializadas estão trabalhando com vigor, para que sejam extirpados os velhos cânceres que têm devorado o patrimônio público das nações, tornando mais difícil o prosseguimento da leviandade ultrajante e, logo mais, surgirão os primeiros frutos desta ímpar sementeira. Novamente silenciou, e tentando penetrar em nossas interrogações, adiu. O atendimento especial que fizemos ao adversário do nosso irmão perturbado e perturbador, irá influir significativamente na sua conduta. O paciente despertará com algumas reminiscências da comunicação e resolverá, ainda sob inspiração superior, afastar-se do grupo para não mais criar embaraços, enquanto os seus pensamentos e atos definirão se prefere libertar-se da injunção obsessiva ou prosseguir submetido. A sociedade carrega muitos fardos onerosos sobre os ombros, em face da sua imaturidade espiritual e da predominância das paixões primárias. A grande maioria dos seus sicários e exploradores renasce forrada de propósitos elevados, mas, em contato com os comparsas e os antigos esquemas de crueldade, não tem tido as resistências necessárias para redimir-se, reincidindo nos desvios ultrajantes. Por sua vez, a divindade os reenvia em expiações muito inquietantes, encarcerando-os no corpo, em silenciosas aflições e limitações aberrantes, a fim de que aprendam a valorizar a oportunidade de agir no bem. Nunca houve tanto desenvolvimento das ciências vinculadas à saúde, nem tantas problemáticas genéticas e irrecuperáveis, agindo nas mentes, nas emoções e nos corpos dos calcetas e remitentes. O que denominamos como civilização está muito distante dos padrões do respeito à natureza e à vida em todas as suas expressões, particularmente em relação ao ser humano nas suas multifárias tentativas de autoiluminação, de crescimento moral interior. Cabe-nos manter, no entanto, uma atitude otimista, porque Jesus comanda a grande nave terrestre, conduzindo-o ao porto de segurança, e espera que façamos a nossa parte, na condição de cooperadores por ele convidados ao exercício do amor e da compaixão.
Aprendamos, pois, a servir sem murmurar, compreendendo que o inimigo é alguém que perdeu o próprio endereço e projeta as suas angústias e aflições no outro, naquele de quem se torna adversário, seja por heranças reencarnacionistas ou por injunção do progresso moral. Nesse momento, adentramos o recinto que nos albergava. A bela e expressiva edificação exteriorizava uma diáfana claridade que lhe saía do interior, expressando os reflexos do amor que ali era vivenciado, embora